Olá, boa noite, que alegria estar aqui com você mais uma vez e a gente poder juntos estudar a palavra de Deus. Que bom, que legal que você separou esse tempo para estar aqui junto. E nós vamos estar estudando hoje duas parábolas. É um trecho bíblico só, cada parábola é um versículo. Então a gente vai conseguir falar sobre as duas parábolas que têm um ensino muito importante para trazer para a gente nessa noite, e eu creio que a gente vai aprender muito, vai acrescentar muito dentro de nós, no nosso coração, no nosso crescimento espiritual. Antes de a gente iniciar, eu queria orar com você. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que cremos que vem da parte do Senhor para nós. Queremos que o Senhor tem nos dado essa liberdade, Senhor, de estar diante do Senhor, com o nosso coração voltado para o aprendizado da Tua Palavra. Nós queremos, Espírito Santo, que o Teu derramar seja abundante dentro de nós, que esse estudo saia da área da nossa mente, venha para o nosso espírito, para o nosso coração, e isso é algo que o Senhor precisa fazer dentro de nós. Nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua unção, pedimos a Tua graça. Eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos e eu tenho certeza que eles desejam ser abençoados. E nós cremos, Senhor, reunidos aqui, que o Teu maior desejo é nos abençoar nessa noite. Por isso nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome e já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a gente fazer uma leitura em Lucas, capítulo 5, versículo 36, começa dizendo assim: Depois Jesus usou esta ilustração. Ninguém rasga pano novo para fazer remendos em roupas velhas, porque estraga o pano novo sem melhorar a aparência da roupa velha. 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebenta os odres velhos, estragando-se os odres e derramando-se o vinho. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Versículo 38. E a gente agora vai entender um pouco o que Jesus queria nos ensinar, né? Quando ele disse isso sobre remendos novos em roupas velhas. Para começar, eu quero começar dizendo para você que Jesus não veio para remendar nada, tá, gente? A vida com Jesus é novidade. É coisas novas todos os dias. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. E aí a gente vive uma novidade de vida todo dia. Todo dia com Jesus tem novidade. Jesus não veio para remendar. Isso era o que a religião da época gostaria. Que fosse feito remendos na antiga religião, que já não satisfazia mais, já não preenchia mais o coração das pessoas. Mas Jesus veio trazer uma proposta nova, Jesus veio trazer o evangelho, Jesus veio trazer a graça. E isso os líderes religiosos na época não queriam. Eles não queriam saber de graça, eles queriam ficar com o antigo sistema, porque para eles funcionava. Mas não era o que Jesus veio para nos trazer. Jesus não veio dar um remendo, fazer um jeitinho na nossa vida espiritual. Jesus veio nos trazer algo novo, a salvação pela graça, através da sua própria vida. E era isso que Jesus queria nos ensinar. A parábola da roupa nova e do vinho novo são a revelação de Jesus como deve ser a nossa aceitação com o ensino da salvação pela graça. Então, é isso que essa parábola ela está querendo dizer, né? E vem nos ensinar isso, sobre a nossa aceitação. O sistema da tradição judaica, com o seu legalismo e hipocrisia, transformava a lei de Deus em algo que não proporcionava prazer, não proporcionava alegria, não proporcionava liberdade em servir, liberdade em adorar, já não estava sendo suficiente para as pessoas, era só um ritual, um ato religioso, mas não preenchia o vazio no coração das pessoas e estava faltando algo, as pessoas estavam precisando de mais, a alma continuava sedenta. E era isso que Jesus veio, foi isso que Jesus veio transformar, que Jesus veio trazer mudança. E os fariseus, eles reconheciam isso, na verdade. Eles reconheciam que a religião
já não estava mais sendo suficiente. Só dizer como Deus tinha aberto o mar vermelho para o povo de Israel não estava mais sendo suficiente para manter a fé, a alegria das pessoas viva no coração delas. Então, eles sabiam disso e percebiam isso. E aí, o que eles desejavam? Eles desejavam que Jesus viesse dar uma força, né? Que Jesus viesse agora, de alguma forma, ajudar a reavivar essa antiga religião judaica no coração das pessoas e não trazer uma coisa nova. Porém, Jesus mostrou a insensatez dessa abordagem. Que abordagem? A abordagem de querer manter essa antiga religião no coração das pessoas. Ele veio mostrar isso trazendo uma metáfora que as pessoas conheciam, porque isso era uma prática comum da época. O que se fazia? Bom, a roupa estava ficando velha, né? Começava a dar algum problema, aí pegava uma roupa mais nova ou um tecido novo, cortava e tentava remendar, ajeitar aquela roupa antiga, que na verdade precisava ser o quê? Substituída. Assim como a religião da época precisava ser substituída, não tinha jeitinho para dar. Mas era uma prática que já havia. Lembra que a gente falou sobre isso? Que parábola era uma metáfora, era uma forma figurativa, ilustrativa, que Jesus sempre criava uma história com coisas do cotidiano das pessoas, para que elas entendessem facilmente o que ele estava querendo ensinar. Então, essa questão do remendo novo na roupa velha era algo que era comum ser feito, era uma prática comum. Então Jesus vem pegar esse exemplo e dizer assim, olha, você não pode pegar uma roupa velha que já está com problema e pegar um tecido novo agora, cortar e fazer um remendo aqui, porque você vai estragar as duas peças. Você agora estragou a peça nova, porque ficou faltando um pedaço, e não resolveu o problema da peça antiga, porque vai ficar muito feio. Imagina agora uma roupa que você já está desgastada e você vai, pega um pedaço de um outro tecido, coloca aqui em cima, não resolveu nenhuma situação e nem outra. Você acabou estragando as duas. Então, o ideal é que se faça uma peça nova. E aí eu me lembro que quando eu conheci meu esposo, ele era bancário. E aí tinha que estar sempre com blusa social. E a blusa puía logo, né? A gola da blusa puía logo aqui no pescoço, na nuca. E aí a minha sogra descosturava aqui atrás a blusa e tirava a gola e virava e pegava essa parte então que estava pro pescoço, agora era a parte que ia ficar dobrada para trás e fazia o contrário. E aí a blusa dava para usar ainda um bom tempo, né? Era uma forma de você aproveitar, remendar alguma coisa que na verdade já estava precisando ser substituída. Mas era uma forma de economizar, de usar ainda mais algum tempo. Mas o que Jesus está ensinando aqui não tinha como dar certo. Realmente a roupa ficava velha, ficava agora feia, porque ela estava velha, com uma parte nova. E a roupa nova ficava estragada, porque foi cortada também e não resolveu. Então, era isso que Jesus queria ensinar. Aqui, o remendo novo na veste velha é uma referência ao costume antigo de tentar se recuperar algo que não tinha mais como ser recuperado. Então, a gente acaba não acertando nenhuma coisa e nem outra e ficando as duas estragadas. Por vezes, na escritura, a roupa ela é utilizada para retratar um caráter. O caráter, uma conduta santa. Isaías 61:10 fala sobre um manto de justiça, e você já deve ter ouvido falar também sobre vestes de louvor. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, quer dizer, a roupa sendo retratada como parte do caráter, como parte de uma vestimenta espiritual. Mas então, Ivone, o que isso significa? Que não se deve misturar o ensino de Jesus com uma tradição legalista que os fariseus ensinavam, que os judaizantes ensinavam, que os legalistas da época ensinavam. A gente não pode tentar misturar. E era o que eles esperavam que Jesus fizesse. Que Jesus, ao invés de trazer um evangelho novo,
algo novo, uma novidade de vida, que Jesus viesse reforçar o que eles já ensinavam. Viesse reforçar a antiga religião judaica. Mas Jesus não veio fazer isso, Jesus veio trazer tudo novo. Tudo se fez novo. E aí, a gente tem um ensinamento muito importante que a gente precisa tirar. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida espiritual, ela não fique assim, né? Fique agora cheia de pedaços, igual uma colcha de retalho, né? A gente tentando sempre remendar, tentando associar. Eu pegar o evangelho e agora ficar tentando colocar aquilo que me convém, aquilo que eu não quero abrir mão, aqueles meus conceitos, os meus achismos e tudo mais que eu não quero abrir mão, e eu fico tentando encaixar dentro do evangelho. E aí a vida espiritual fica aquela colcha de retalho, né? Em vez de ser só uma blusa com um remendo novo, acaba virando uma colcha de retalho de tanta coisa que a gente vai pondo, não quer abrir mão, não quer largar, não quer mudança, mas a gente também não quer deixar o evangelho, não queremos deixar o que agora a gente aprendeu com Jesus. Poxa, a nova vida muito boa, a salvação em Cristo Jesus muito boa, o evangelho da graça muito bom. E a gente não quer largar isso, afinal de contas, ninguém quer o caminho da perdição. Mas aí a gente fica tentando ficar com Jesus e ir colocando adendos, né? E ir colocando o evangelho do nosso jeito. E aí acaba ficando aquela colcha de retalho horrorosa no sentido espiritual. E em vez disso, a gente precisa crer em Jesus e receber as vestes de salvação que Ele nos concede pela graça, roupas novas, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. E aí, vestes de justiça. A gente precisa receber isso em graça e pela fé. E deixar as antigas práticas. E deixar os antigos costumes. E deixar de querer agregar coisas na salvação que Jesus trouxe, que não faz parte dela. Vamos ficar só com o que Jesus veio trazer para nós, só com o que Jesus veio nos ensinar. E isso sim nos aproxima de Deus, nos faz comunhão com Deus. E não a gente ficar tentando, né, a agregar outras coisas. E aí a gente já passa para os odres. E qual é o ensinamento que a gente tem dos odres? A parábola do vinho novo. A parábola do vinho novo reforça essa que eu acabei de falar, que é a da roupa velha com remendo novo, né? Elas têm o mesmo significado. Essa só no versículo, antes no versículo 36 e essa no versículo 37. Se o vinho novo, não fermentado, for colocado em odres velhos, a pressão do gás vai fazer com que os odres se rompam. E aí estraga os odres e estraga o vinho. Vai ser tudo perdido. Então, ficar tentando pegar adendos ao evangelho que Jesus veio nos ensinar, a nossa salvação pela graça, vai acabar se perdendo as duas coisas. Então, a gente precisa abrir mão completamente daquilo que a gente entende, da nossa própria criação, da nossa mente humana, né? Os nossos próprios conceitos, e abrir mão e ficar só com o evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho da graça que Jesus veio nos ensinar. É isso que essas duas parábolas elas querem nos ensinar. Uma nova vida no Espírito Santo não pode ser forçada para dentro do odre velho do judaísmo. Foi isso que Jesus ensinou naquela época para eles. Olha, vocês não podem pegar um evangelho que eu venho ensinar, um evangelho de graça, e querer associar ele, colocar ele na forma desse judaísmo, dessa religião velha, que não está surtindo efeito nenhum para ninguém. Sabe por quê? Porque vai se estragar, não vai ter nem lei e nem graça. Ninguém vai conseguir seguir o evangelho não, a lei, a religião da lei,
e ainda vai se desperdiçar o evangelho da graça. Então, foi isso que Jesus ensinou naquela época, usando essa metáfora. Odres, ele era como se fosse couro de animais, né? Se fazia uma bolsa, parecia aquele cantilzinho, né? Só que feito de pele. E aí era bem curtido e tal. Mas se você colocasse ali dentro um vinho antes do vinho ser fermentado, ele fermentava e o gás dele ia fazer com que o odre lascasse, abrisse, né? Fendesse, e aí se desperdiçava tudo. Desperdiçava tanto o odre como desperdiçava o vinho. Então, por isso que Jesus falou, olha, vocês não podem colocar vinho novo num odre velho, porque ele não vai aguentar a pressão e ele vai abrir. A ideia aqui não é que Jesus estivesse ministrando, ensinando algo completamente novo e desprezando o antigo, dizendo assim, olha, agora tudo que foi falado antes, tudo que Moisés ensinou, toda a lei, nada mais não presta, tá? Vocês vão pegar isso tudo e vão jogar tudo isso fora. Inclusive Jesus fala isso. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Porque até então a lei não podia ser cumprida pelos homens, não, ninguém conseguia. Jesus veio cumprir e dizer assim, ó, acabou, ok, foi cumprido, então agora tá encerrada essa página, vamos virar a página, tá? A crítica de Jesus está direcionada aos mestres da lei, porque eles diziam assim, olha, os líderes religiosos da época, eles diziam assim, olha, o antigo que é bom, vamos ficar com a lei, porque a lei, a gente que tá boa pra gente. A lei é o que a gente está acostumado, é o que a gente já convive com ela, então a gente vai seguindo essa religião, a gente consegue, isso aí é que é o bom pra gente. E eles rejeitavam a perspectiva da graça, para preservar uma tradição humana. Eles preferiam os ensinos dos homens do que a revelação do Filho de Deus. Então, quando Jesus veio trazer um evangelho eficaz, um evangelho que funcionava. E eles viam isso. Eles viam pessoas sendo libertas, eles viam pessoas sendo curadas, eles viam pessoas sendo transformadas, pessoas completamente quebradas por dentro, angustiadas, oprimidas. E essas pessoas recebendo o alívio na alma delas que elas precisavam, recebendo uma unção de alegria, um prazer em adorar, em seguir a Jesus agora. Eles recebiam a cura, eles recebiam a libertação, eles viram isso várias vezes, espíritos malignos possuírem pessoas e elas serem curadas, elas serem libertas completamente. Mas eles diziam não. A gente prefere ficar com a antiga religião que não está sendo suficiente, não está sendo eficaz, não está nos aproximando de Deus, muito pelo contrário, estava afastando cada vez mais de Deus, porque a pessoa ela cumpre um ato religioso e isso afasta ela de, na verdade, realmente ela ver quem Deus é, porque ela não consegue enxergar o quanto ela necessita de Deus, o quanto ela é dependente de Deus, o quanto ela precisa cada vez se aproximar mais. Hoje nós estamos mais perto de Deus do que estávamos há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Hoje eu estou mais longe do que eu estarei amanhã mais perto de Deus. E as pessoas elas não viam isso, porque a religião ela não deixa você ver isso. A religião ela ilude de que você está bem, de que você está em comunhão com Deus, de que Deus está muito feliz com a conduta toda atrapalhada da pessoa, mas ela é religiosa, ela cumpre um ato religioso. A intimidade com Deus ela já não tem, a alegria em servir a Deus ela já não tem, mas ela vive uma liturgia, ela vive uma religião. Não, eu vou lá porque eu preciso ir à igreja, porque eu tenho que ter essa religiosidade, aí eu vou logo pela manhã muito cedo, faço a minha reza, faço a minha oração e agora pronto, já estou livre. Livre do quê? Não entendi. Porque Deus não sai de dentro da gente, o Espírito Santo não sai de dentro da gente. Estou livre da minha responsabilidade?
Então eu estou vendo a minha comunhão com Deus como um ato religioso. E era isso que acontecia na época. Na época de Jesus não era diferente, acontecia assim também. E aí Jesus vem trazer essa revelação, esse evangelho da graça, como eu disse, com toda essa transformação, com toda essa riqueza, né, de cura, de libertação, de transformação de vida. Mas aí a pessoa, eles não queriam. Eles queriam continuar com aquilo que eles já conheciam, que era confortável para eles. Não, vamos deixar assim mesmo, vamos ficar com isso aqui, porque isso aqui tá bom. E eles queriam continuar assim, vivendo regras humanas, regulamentos humanos, pessoas dizendo como você tinha que fazer, pessoas dizendo como você tinha que se achegar a Deus, pessoas dizendo como você tinha que sacrificar, como você tinha que adorar, como você isso, como você aquilo, e rejeitavam a boa nova que Jesus veio trazer do Evangelho. Os elementos da lei cerimonial foram cumpridos por Jesus. Jesus veio cumprir toda essa cerimônia da lei. De modo que hoje em dia, os sacrifícios, sacerdotes, cerimônias, elas não são mais necessárias. Não tem mais essa coisa, a gente não precisa mais disso. Não precisa mais sangue de animal, não precisa mais oferta de manjar, não precisa mais candelabro, incenso, não precisamos mais disso. Ninguém precisa mais vestir roupa sacerdotal. Não, mas agora é só o sacerdote que pode ir diante de Deus. Não precisamos mais disso. Jesus veio revogar tudo isso, ele cumpriu tudo isso. Não é mais necessário. E o povo de Deus é constituído inteiramente de sacerdotes que oferecem sacrifícios espirituais a Deus. Quem é o sacerdote hoje? Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós podemos nos aproximar de Deus e oferecer sacrifícios de louvor, oferecer a nossa própria vida no altar de Deus, a nossa própria vida diante de Deus. E é isso que Deus deseja. Não rituais, mas corações dispostos a obedecer e a servir em amor. Jesus continua fazendo nova todas as coisas. Ele nos dá vestes de retidão e o vinho do Espírito. E eu quero concluir essa palavra lendo aqui com você. Não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos caminhar com Jesus nesse evangelho da graça que Jesus veio para nos trazer, nos apresentar. E é através desse evangelho da graça que nós encontramos libertação, salvação, cura, restauração, restituição. Não está na religião, está em Jesus, em receber Jesus e pela fé, crer que tudo isso é possível à nossa vida, é possível para nós. Nós vivemos isso todos os dias, viver em novidade de vida. Jesus veio fazer isso para nós, pessoal. Veio transformar a nossa vida com uma novidade todos os dias. Vamos viver em novidade de vida com Cristo, porque é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor possa falar muito mais ao teu coração, que o Espírito Santo te inspire a você receber infinitamente mais, não só daquilo que foi falado nessa noite, mas que Ele continue te revelando nesse final de semana, no decorrer, até a semana terminar, mais e mais ao teu Espírito. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra.
Queremos te agradecer por esse aprendizado que nós tivemos do Senhor, porque entendemos que o Senhor não é uma religião, mas o Senhor é um Deus vivo, que mora dentro de nós através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, que veio trazer novidade de vida para nós. Nós vivemos isso todos os dias, vivemos a alegria do Espírito Santo, vivemos a cura, vivemos a libertação, vivemos a restauração, Senhor. Isso o Senhor veio trazer para nós e nós recebemos em fé, mas queremos todos os dias viver isso na nossa vida todos os dias. Pai, que esse milagre da salvação se realize todos os dias na nossa vida. Nós possamos viver a alegria da salvação todos os dias da nossa vida, nunca mais olhar para trás, nunca mais receber a religião de volta, nunca mais olhar para antigos rituais, olhar para antigas práticas que nós tínhamos, ó Deus, na ilusão de que elas nos aproximariam do Senhor, nos trariam comunhão com o Senhor. Hoje entendemos mais uma vez o que Jesus veio fazer na nossa vida e isso é suficiente para nós. Muito obrigada, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, pela graça de te conhecer e de receber no Senhor a salvação para a nossa vida e para a nossa casa. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir, que você tenha um final de semana abençoado. E até o domingo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, pessoal.